Fala galera, aqui quem fala com vocês é o professor Juliano, certo? A gente vai começar a falar, galera, esse assunto aqui do nono ano, né? Vocês aí, as turmas do nono ano que vão ter acesso a essas videoaulas ou caiu de paraquedas nessas aulas de algum ensino médio, alguma coisa também, não tem problema. Sejam bem-vindos, todas as nossas aulas, a gente vai ter essa playlist aqui de 4 aulas sobre um assunto extremamente importante, né? Que é o período da chamada Era Vargas. Tudo bem? A gente vai falar sobre aquele início, a transição que a gente está tendo da República Velha para um novo tipo de república, né? Vocês já viram até então alguns assuntos relacionados a isso aqui, que a gente vai estruturando e trabalhando sobre eles mais para frente, tá? A gente vai falar então, galera, sobre um cara chamado Getúlio Dornelles Vargas, né? O Getúlio Vargas, ele é um cara que ele desperta amores e ódios até hoje no Brasil. Tem gente que ama do fundo do coração o Getúlio Vargas e tem pessoas que odeiam o Getúlio Vargas do fundo da alma, né? E, inclusive, eu falo aqui do Paraná, de Curitiba, tem um escritor paranaense, um escritor londrinense, eu acredito, chamado Domingos Pellegrini, que ele tem um conto bem curtinho, cerca de 6 páginas, eu acho, chamado O Dia que Morreu Getúlio Vargas. A gente vai falar mais pra frente sobre a morte do Vargas e ele demonstra a comoção do povo brasileiro, do povo londrinense naquela época, com a morte desse cara. Então a gente vai perceber o porquê que ele é importante, né? Ou, se você não gosta do Vargas, você vai também ter argumentos para odiar mais ainda ele. Ou para você poder repensar os seus pensamentos, os seus argumentos, se você realmente não gosta dele. Ou se você gosta também, a gente vai apresentar críticas. Lembrando que a gente está aqui para apresentar tudo o que a gente conseguir, para melhorar e demonstrar o conhecimento sempre da forma mais completa possível. Tá? Quando é para a gente falar bem, a gente vai falar. Quando é hora para falar mal, a gente vai falar também. Tudo bem? Então, olha só. O que a gente vai relembrar para poder chegar até esse período Vargas, né? Vamos lá. Vamos falar sobre o fim da República do Café com Leite. Falaremos então sobre a Revolução ou Golpe de 30. Aqui a gente já sabe quem gosta ou não, né? Se você é um defensor, se você é varguista, você fala, epa, foi revolução. Se você é alguém que critica, você fala, foi golpe. Tem as diferenças. A gente vai ver o que é realmente, né? O governo provisório de Getúlio Vargas de 1930 a 1934. Galera, o que a gente tem ali no quadro? Na TV, perdão, a República do Café com Leite. Nessa República do Café com Leite, não vou escrever tudo, senão não dá espaço, e esse barulhinho é chato também. Na República do Café com Leite, por que ela tem esse nome de República do Café com Leite? Após o segundo reinado, acabou lá em 1889 o governo do Dom Pedro II, nós tivemos a proclamação da República Brasileira, certo? E aí nós temos a primeira fase da República, que é a chamada República da Espada, ou República dos Marechais. Primeiro o Marechal Deodoro, depois o Marechal Floriano. E aí nós temos o surgimento de uma Constituição no ano de 1891 e depois do Marechal Floriano Peixoto, nós tivemos o início da República do Café com Leite. O porquê que essa República do Café com Leite, o porquê que ela tem esse nome, né? Por que café com leite? Porque nós temos 2 regiões do Brasil que são importantes. Uma que dá café e outra que dá leite. Qual a região que é a produtora de café? É a região de São Paulo. Qual é a região produtora de leite aqui, no caso? É Minas Gerais. E aí, como funcionava a República do Café com Leite? Lembra dos mecanismos de manutenção do poder? Funcionava assim. Uma hora você tinha um candidato que estava na presidência do Brasil, que ele era paulista. E depois desse candidato paulista, quem deveria assumir era um candidato mineiro. E aí nós vamos tendo uma alternância de poder, uma hora um paulista, uma hora um mineiro. Claro, tem algumas exceções no decorrer da história, mas via de regra é isso. Você tem de um lado um candidato paulista, que depois ele passa o mandato para um candidato de Minas Gerais. São Paulo, por que ela é uma cidade importante, um estado importante? Por causa que é a região mais rica do Brasil nesse período. E por que Minas Gerais? Porque Minas Gerais tem o maior colégio eleitoral. Não é que lá tem uma grande estrutura, um colegião, não é isso. A maior quantidade de eleitores brasileiros nesse período encontrava-se no estado de Minas Gerais. Então,
para que o Brasil conseguisse conviver, para viver em paz, em harmonia com essas regiões. E em alguns momentos você tem um candidato de São Paulo, um presidente paulista e depois você tem um presidente de Minas Gerais. E eles vão se alternando no cargo, né? Ainda durante aqui a República do Café com Leite, você tem algumas coisas como, por exemplo, o chamado coronelismo, né? E o voto de cabresto. O que era isso? Os grandes coronéis que tomavam conta de regiões nos rincões espalhados pelo Brasil, que por meio do voto de cabresto obrigavam as pessoas a votarem em quem eles quisessem, né? Então você tinha também a comissão de verificação dos poderes, que ia fazer sempre essa política do café com leite acontecer. Então o coronel conseguia lá com o seu voto, com o seu curral eleitoral no voto de cabresto, eleger quem fosse para ser eleito realmente naquela época. Por quê? Porque o voto era aberto. Você chegava lá e falava, eu voto em tal pessoa. E aí tinha uma galera vendo você votar. E aí eles iam lá e anotavam em quem você votou. Certo? Portanto, as pessoas sabiam do teu voto. Se você chegasse lá na tua região e votasse no candidato que não era para você votar, o teu coronel muitas vezes podia te perseguir, te fazer coisas ruins com você ou com a sua família, né? Então, a gente vai falar agora sobre como é que vai acabar essa chamada República do Café com Leite. O que acontece aqui que nós temos o fim da chamada República do Café com Leite? Observa comigo aqui então. O fim dessa república oligárquica, galera, vai acontecer por um momento de transição. Nós temos, claro, no final desse período também o tenentismo, que você já viu nas suas aulas anteriores, e a coluna Prestes lá, do Luiz Carlos Prestes, comunista, que passou pelo Brasil todo e tudo mais. Mas o que leva ao fim? Vem comigo. Arthur Bernardes estava governando o Brasil de 1922 a 1926. Viu? Se na tua rua, na tua cidade tem uma rua chamada Arthur Bernardes, você não sabia o porquê, é porque a gente teve um presidente com esse nome. De 22 a 26 ele comandou. Ele era de Minas Gerais. Passou o poder para o Washington Luiz. Washington Luiz vem de onde, pessoal? São Paulo. Aqui a gente tem na prática a política do café com leite. Ó, você tem um cara de São Paulo, você tem o Arthur Bernardes, que é mineiro, que passou o poder para um paulista. Certo? O que o Washington Luiz deveria fazer segundo essa sequência que eu expliquei para vocês? Ele devia indicar para comandar o Brasil um mineiro. Para ficar desse jeito, uma hora um de Minas Gerais, outra hora um de São Paulo, um de Minas Gerais, um de São Paulo. Mas o que é que o Washington Luiz vai fazer? Ele indica um outro cara que pertencia a São Paulo. Ele vai indicar um cara chamado Júlio Prestes. Tá? Então, a indicação do Júlio Prestes, candidato à presidência da República, isso vai gerar um rompimento da República do Café com Leite. Por quê? Ele era um paulista, quem ele deveria indicar? Um mineiro. E o que ele indica? Ele indica um paulista. Então ia ser aquela alternância Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais, São Paulo, ficou Minas Gerais, São Paulo de novo. Aí a galera mineira, o pessoal de Minas Gerais, a elite mineira não gosta nem um pouco dessa situação e outras elites espalhadas pelo Brasil, e nós teremos o surgimento da chamada Aliança Liberal. O que era a Aliança Liberal, galera? Os mineiros falaram, São Paulo, vocês estão querendo acabar com o nosso esquema aqui? Então beleza, a gente vai colocar um outro candidato para concorrer com o Júlio Prestes de vocês aí então. Então nós temos a união entre Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba nesse processo todo, tá? E eles lançam um cara importante, que a gente estava falando no começo da aula, que é o Getúlio Vargas. E como vice-presidente, o João Pessoa, tá? Você não entendeu muito bem isso aqui? Não tem problema, olha o que eu montei para você. O Washington Luiz, ó o bigodão dele, fera, né? O Washington Luiz, que estava comandando, presidente por São Paulo, deveria indicar um mineiro, né? Mas ele indicou o Júlio Prestes. Quem o Washington Luiz deveria indicar? Um cara aqui, ó. Ele era de São Paulo, deveria indicar um mineiro. Ele deveria indicar o Antônio Carlos Ribeiro de Andrade. Ele indicou ele? Não. Quem ele indicou? Júlio Prestes. E aí, os mineiros, a elite mineira não gosta dessa situação, vai se unir à elite do Rio Grande do Sul e à elite da Paraíba para dar um contragolpe aos paulistas. E quem eles lançam como candidato? O Getúlio Vargas. A Aliança Liberal lança como candidato o Getúlio Vargas para concorrer com o Júlio Prestes.
Só que o que vai acontecer? Além disso, galera, ele coloca também a Aliança Liberal, pois como vice do Getúlio Vargas, um cara chamado João Pessoa. E o que vai acontecer? Acontece a eleição. Quem é eleito? É eleito o Júlio Prestes. É eleito o cara de São Paulo. Só que qual foi a sorte dos membros da Aliança Liberal? Não é bem sorte, na verdade, a palavra não é essa. Vocês vão entender o porquê. O João Pessoa, ele é assassinado. O cara que seria o vice-presidente do Getúlio Vargas é morto. O que o pessoal da Aliança Liberal aproveitou para fazer? Opa, mataram o vice do Getúlio? Quem vocês acham que foi? Foram os paulistas. E aí eles começam a jogar na imprensa como se os paulistas fossem os responsáveis pela morte desse cara. Os paulistas mandaram matar o João Pessoa. E aí vai surgindo toda uma ideia de que isso era verdade, né? E acaba então que nós temos um golpe no ano de 1930 e quem vai assumir o poder no Brasil é esse cara aqui, o Getúlio Dornelles Vargas, né? Porque ele, galera, ó, Getúlio Vargas nasceu em 19 de abril de 1882 na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Faleceu em 24 de agosto de 54 na cidade do Rio de Janeiro. Foi presidente do Brasil entre os anos de 1930 a 1945 e depois ele volta 51 a 54. Tendo sido o presidente que mais tempo governou o Brasil na nossa história. Entre 37 e 45 instalou também a fase da ditadura conhecida como Estado Novo. Tá? E aqui nós temos um panorama mais amplo do governo Vargas. O Vargas assume o poder, tem apoio de muitas elites, consegue chegar ao poder por meio de um golpe ou revolução. O Vargas comanda o Brasil por duas fases. Primeiro, na era Vargas, em que ele vai mandar no Brasil ininterruptamente por 15 anos, de 30 a 45, e a gente divide esses períodos. 30 a 34, governo provisório. Ele está comandando. O Getúlio Vargas assumiu, mas tipo, ó, só vou mandar por enquanto. Depois que a gente colocar a ordem na casa, eu saio. E aí a gente põe outra pessoa para comandar. Depois, o governo constitucional. Ele elabora uma constituição, se mantém no poder, e depois a ditadura do Estado Novo. E aí depois, mais para frente, em 50, o Vargas volta. Depois a gente fala sobre isso. Vamos lá. O governo provisório acontece agora logo após a Revolução ou golpe de 30. Né? O que o Getúlio vai fazer, galera? Ele vai suspender a Constituição de 1891, aquela feita lá no final, no começo da República Velha, na República da Espada, fecha o Legislativo, tá? E ele vai nomear interventores para os estados. Ele vai indicar quem vai governar o Brasil. Os governadores, entre aspas, dos estados nessa época serão indicados diretamente pelo Getúlio Vargas. E isso acaba desagradando o pessoal de São Paulo. Por quê? O Getúlio Vargas coloca para comandar São Paulo um cara que era do Nordeste do Brasil. Eles vão falar, o que um nordestino quer mandar em São Paulo? Esse cara não conhece nada da nossa história, não conhece daqui, quer colocar um nordestino para comandar São Paulo? Isso está errado, né? E aí então, o Getúlio Vargas desagradou a elite de São Paulo, desagradou dois grupos políticos opostos que existiam lá, o Partido Republicano Paulista e o Partido Democrático. Esses dois partidos que eram oposição, eles brigavam entre si, vão se unir para tretar contra o Vargas. E aí nós temos o surgimento da chamada Frente Única Paulista, um único grupo que vai fazer uma tentativa de revolução, vai fazer manifestações e vai para as ruas para tentar tirar o Vargas do poder. Olha só, então a elite paulista descontente com as atitudes tomadas pelo Vargas pelo seu afastamento do poder e a nomeação de João Alberto Lins como interventor organizou um movimento, que a gente vai ver depois chamada Revolução Constitucionalista de 1932. E além disso, esse movimento queria a elaboração de uma Constituição. O Brasil até esse período não tinha uma Constituição, galera. Portanto, o governo do Vargas nesse período é ilegal. Ele é inconstitucional se não tem uma Constituição. Né? E os paulistas, então, vão ser militarmente derrotados. Né? Por quê? Eles vão para as ruas lá e tal, tem até hoje um feriado aí em São Paulo, né? Você que está vendo essas videoaulas de São Paulo nesse dia, os dias específicos lá da Revolução Constitucionalista de 1932.
Só que o que acontece? Os paulistas, eles fizeram um grupo chamado MMDC. Por quê? No primeiro dia das manifestações da Revolução de 32, 4 jovens, 4 adolescentes morreram, foram assassinados pelo governo varguista. Né? Quem eram eles? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E aí surgiu um movimento chamado MMDC, que era um movimento, aqui são os cartazes que nós temos da Revolução Paulista, da Revolução Constitucionalista de 32, que eram espalhados pela região de São Paulo. Dizendo, vamos às lutas, eles mataram nossos adolescentes, vamos retirar o Vargas do poder, vamos então também elaborar uma nova Constituição. E esses aqui eram os cartazes que eram espalhados pela cidade de São Paulo, pelo estado de São Paulo de uma maneira geral. Né? O que aconteceu? Essa revolta ela foi derrotada pelo governo, pelo poder central, porém ela deu certo por algum motivo. Qual? Surge um código eleitoral, feito pelo Vargas em 1932. O que nós temos nesse código eleitoral? O voto é secreto, você não tem que ficar falando para todo mundo quem que você votou. O voto feminino é a primeira vez na história do Brasil que a mulher vota. Tá? Super importante. Analfabetos e menores de 21 anos não podiam votar. Tá? E ele coloca as mulheres para votar com um detalhe. Elas não eram obrigatórias a votar. Não era toda mulher que era obrigada. Apenas as funcionárias públicas. Se a mulher fosse funcionária pública, ela obrigatoriamente tinha que votar. Porque o que o Vargas faz com isso? Olha como que esse cara é esperto. Por que ele é chamado também de pai dos pobres? Ele vai dar o voto para as mulheres. As mulheres vão ganhar, ele ganha moral com o eleitorado feminino. Né? E a gente fala mais sobre esses aspectos do governo Vargas, quando a gente vai ver o final aqui do governo provisório e o início do governo constitucionalista, que vai elaborar uma Constituição e depois ele coloca em prática o novo Código Eleitoral junto com essa Constituição. Ok? Façam as atividades que estão disponíveis para vocês na plataforma e eu sou o professor Juliano. Um forte abraço para vocês e bons estudos. Tchau, até a próxima aula.